Graça e paz a todos vocês. Convido para que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós leremos os versículos 25 a 35. Esse que é conhecido como Cântico de Simeão, ou de acordo com as suas primeiras palavras no latim, de Nunc Dimittis. E diz assim a palavra do nosso Deus: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado por tua santa, inerrante e inspirada palavra. Obrigado porque através dela nós podemos conhecer ao Senhor, conhecer quem Tu és, conhecer os Teus planos e saber que tudo isso aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Sabemos que Cristo não foi só mais um líder, não foi um revolucionário, não foi um qualquer, mas Ele é o Teu Filho Jesus, luz para as nações, aquele que nos trouxe a salvação mediante a Sua morte e ressurreição. Dê essa convicção a cada um de nós, ó Pai, para que possamos viver de acordo com essa nossa esperança. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Há alguns poucos dias surgiu uma discussão, veio de novo à tona a discussão, um tema muito recorrente a respeito de Jesus Cristo. E um homem, que se diz pastor, ele falou a respeito de Jesus e de que ele era um líder subversivo, revolucionário, um ativista que morreu diante das mãos opressoras do Estado de forma injusta. E por quê? Ele era da periferia, porque nasceu pobre e diante de todo o seu contexto, o Estado, diante da sua opressão, condenou injustamente Jesus Cristo. Se a gente tiver um olhar e pensar a respeito dessas palavras, talvez ele tenha razão no sentido de que Jesus realmente foi pobre, de que ele morreu injustamente. Mas quando a gente olha todo o contexto e por que algumas pessoas querem defender Jesus como esse líder revolucionário, é porque por detrás disso estão pensando em simplesmente Jesus como líder de causas sociais, aquele que veio trazer libertação não dos pecados, não da escravidão do pecado, não da morte eterna, mas veio trazer libertação diante de um reino opressor nesse mundo. E diante dessas palavras, eu creio que é importante nós repensarmos e reafirmarmos a respeito do que a palavra de Deus tem a dizer para nós. Quem é Jesus? Será que ele realmente é só esse bom líder revolucionário que veio trazer ideias para a libertação dos pobres ou de grupos minoritários? Ou será que é muito mais a respeito de Jesus que a Bíblia tem para nos dizer? Exatamente isso que nós cantamos aqui, todos os hinos e cânticos pela manhã inteira. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, antes de nós entrarmos nesse texto, eu quero fazer uma retrospectiva de praticamente todo o Antigo Testamento, para nós chegarmos exatamente nesse ponto onde aquele homem, Simeão, toma Jesus nos braços e faz uma declaração belíssima a respeito daquele menino, e ele fala algumas coisas inclusive para os seus pais. Os pais ficam admirados daquelas falas. E então, para a gente começar essa história, nós precisamos voltar lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. E ali, naquele contexto de criação, Deus tem os dias da criação. Ele então cria o homem, cria a mulher. Ele traz algumas palavras ali a respeito de que o homem e mulher deveriam sujeitar, dominar a criação. Mas por que Deus cria todas as coisas? Por que a Bíblia contém esse relato de dias sendo criados e termina ali no sábado? Justamente
porque o contexto era para mostrar, a gente pode pensar algumas coisas aqui, mas em primeiro lugar, para revelar quem é Deus, revelar as suas leis, revelar todo o sistema que ele fez, e diante disso, as pessoas, toda a criação poderia reconhecer que ele é realmente Deus. A criação é o palco da adoração, o palco onde Deus se revela e demonstra as suas maravilhas e os seus mistérios. Romanos capítulo 1 nos ajuda a perceber isso, essa ideia de adoração, de que tudo foi criado para revelar exatamente quem é Deus, porque ele nos diz, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então ele diz que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem deram graças a eles, antes se tornaram nulos em seus pensamentos. Então a gente vê que uma das ideias, dos objetivos da criação, era justamente Deus se revelar e as pessoas reconhecerem que é esse Deus. Mas não só isso, a criação também cumpriu um plano de ser um lugar onde o homem poderia trabalhar. Mas não somente isso, ele descansaria, e lá no sétimo dia, não só no sétimo, toda a viração do dia, mas principalmente no último dia que foi instituído, agora toda a atenção da criação e do homem estariam voltados para a adoração a Deus. Por isso ele diz, em toda a criação é interessante como fala que Deus criou e era bom, mas o sétimo dia ele abençoou e santificou, porque esse é o contexto de toda a criação, é a adoração ao Senhor. Tudo que Deus planejou tem esse contexto de adoração ao Senhor. E aí a gente tem um grande escritor chamado Van Groningen, que ele vai falar diante desse relato, alguns mandatos de Deus, mandatos criacionais. O primeiro deles é um mandato cultural, que tem a ver como o homem se relaciona, governando, desenvolvendo e mantendo toda a criação. E esse mandato, ele estende-se a todas as áreas da vida, política, tecnológica, científica, ensino, a prestação de serviço, e tudo isso sendo cumprido dentro do padrão estabelecido por Deus. A gente também tem dentro de toda dessa criação um mandato social, que tem a ver de forma mais restrita com o casamento, é o relacionamento de homem e mulher, mas também o relacionamento com outras pessoas de forma social, e assim eles deveriam se relacionar, e então surgem os clãs, as nações, as comunidades da humanidade de todo mundo. E por fim, a gente tem um mandato espiritual, o mandato da comunhão, porque todos os dias o homem se relacionava na viração do dia, mas como eu disse, o sétimo dia, ele era específico para que o homem pudesse descansar, e o descansar não era ficar lá na rede, né? Adão ficava deitado numa rede lá tomando uma água de coco, e falou, poxa vida, trabalhei esse dia, agora, não era isso, era um dia que ele devotaria completamente ao Senhor. É isso que nós fazemos no sétimo dia, no domingo do Senhor, não é simplesmente o descanso de não fazer nada, mas nós dedicamos exclusivamente ao Senhor. Então, diante disso, toda essa história desses mandatos, tanto cultural, social, quanto o espiritual da comunhão, tudo isso é no contexto de adoração. E é interessante como, quando a gente olha para toda a literatura bíblica, principalmente os primeiros capítulos de Gênesis, sabe essa história de que Deus criou o homem e fala, sujeitem, dominem, vocês vão crescer, e o contexto de adoração? Eu quero pegar alguns outros textos aqui que tem essas mesmas palavras, não precisa abrir que eu vou ler aqui rapidamente, que diz, Gênesis 9:1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 25, do 15 a 18, que diz, então do céu bradou pela segunda vez do anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Possuirá a cidade dos teus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Em Gênesis 35:11 que diz, Deus falando com Jacó, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Toda essa história, quando a gente vê a mesma linguagem, quase que as mesmas palavras em todo o Gênesis, indica que Deus estava criando não só a natureza, mas a humanidade para a sua adoração. Quando vem o pecado, Deus continua essa história dizendo, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar e vocês vão ser bênção para todas as nações. Sabe por quê? Porque eu sou Deus, eu sou o único digno de ser adorado, portanto o meu plano é esse, de todas as coisas sendo feitas para adoração
ao Senhor. De maneira muito específica, quando a gente vai para Gênesis 12, que a gente tem uma promessa abraâmica ali, quando Deus fala para Abraão exatamente palavras como essa: sai da tua terra, da tua parentela, você vai crescer de forma grandiosa. Sabe para quê? Para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. O nome de Deus sendo propagado por toda a criação. E essa história então continua. O objetivo disso, para essas nações serem bênção, a gente tem aqui a reversão, a revogação da maldição do pecado e restauração da plenitude da criação. É exatamente isso, porque as famílias seriam abençoadas para revogar a maldição do pecado sobre a humanidade, sobre a criação. Então essa história continua. A gente sabe que o povo desobedeceu, foram levados cativos, mas então Deus levanta um homem, Moisés, e fala: olha, vai tirar meu povo. E quando Deus está falando com o faraó através de Moisés, por que ele fala que o povo deveria sair? Para adorar ao Senhor. Lembre-se desse plano, todo o contexto de adoração ao Senhor. Esse povo de Deus sendo luz para as nações, levando o nome de Deus em adoração para todas as pessoas. Depois em Gênesis 19 a 24, Deus firma ali a sua aliança novamente com Moisés. Ele dá a lei para o povo. Para que ele dá a lei? Porque as nações deveriam olhar para aquele povo e dizer: esse povo é diferente, esse povo vive de uma maneira diferente. E esses povos olhariam para Israel e falar: esse povo adora um Deus, esse povo adora o Deus verdadeiro. Mas a gente sabe que a história continua. Então o povo peca de novo. A gente vê então depois uma história dos juízes. O texto de Juízes, o livro de Juízes termina dizendo: não havia rei sobre Israel, cada um fazia o que era reto ao seu próprio coração. Mas então Deus levantava juízo, o povo se relembrava dessa história de ser luz para as nações, de ser bênção para as nações. Mas aí morria o juiz, o povo fazia o que era reto ao seu coração. Deus levantava de novo um juiz, o povo relembrava dessa história, morria esse juiz, voltava a pecar de novo. E então 1 Samuel nos diz que o povo olhava para as outras nações e falava: nós queremos ser igual a eles, dá-nos um rei, nós queremos que esse rei combata as nossas batalhas. Então Deus fala para Samuel: faz isso, levanta um rei. Levanta-se então Saul, e vem toda a história do reinado, agora da monarquia. E aí na história da monarquia nós temos um rei, nós temos o templo e nós temos os sacerdotes, que ocupa todo o restante do Antigo Testamento. E essa história de um rei era para que ele conquistasse povos idólatras e mostrasse para esse povo: nós temos um Deus e vocês precisam saber quem Ele é. Por que eles tinham o templo? Porque era a presença de Deus e esse povo adorando a esse Deus. Por que eles tinham não só os sacerdotes, os profetas? Porque quando o povo e um rei faziam o que era mal perante o Senhor, esse profeta chegava e falava: Deus está irado, lembra do seu plano? Lembra do plano de Deus? Por que você foi chamado? Por que você foi levantado como rei? Para que a nação de Israel pudesse adorar ao Senhor. Mas então a gente vê o final dessa história lá em Malaquias, Deus muito chateado com o povo, falando: vocês estão me roubando, vocês sacerdotes, ao invés de oferecerem sacrifício, vocês estão se embriagando, vocês estão comendo. E essa história parece que ela no final falha. Esse povo falha na sua missão de ser luz para as nações, de que Deus pudesse ser adorado diante de todas as famílias da terra. Então a gente tem um período ali de 400 anos de silêncio, em que Deus não levanta mais homens, Deus não levanta profetas, Deus não fala mais nenhuma palavra. Então a gente chega nesse contexto aqui onde nós estamos, diante de que Lucas revela para nós. Como é que nós vamos fazer? Como é que ficam as promessas de Deus? Como é que fica essa história de Deus ser adorado? A gente vê que essa história ela não acabou, porque tinha gente que esperava o consolo, a consolação de Israel. Essa história foi propagada diante da minoria, o povo de Deus sendo espalhado e conquistado por vários outros povos. E nesse contexto aqui, estava sob o domínio dos romanos, havia sido conquistado por Roma. E agora eles, como uma província Israel ali, diante dessa autoridade, perdendo a sua característica, a sua essência, perdendo a sua liberdade, diante de Herodes, um homem muito mau, que manda matar crianças, porque ficou sabendo que haveria um outro rei no lugar dele, que ele pensou que seria um rei terreno. E diante disso, agora qual que é a esperança desse povo? Mas existia gente que esperava a consolação de Deus para o seu povo, a restauração de todo esse plano. E o que era necessário para isso? Que esse povo fosse reunido novamente e restaurado. A Bíblia fala e usa algumas linguagens aqui a respeito dessa reunião, restauração, quando, por exemplo, Cristo usa a imagem do bom pastor. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor
e seguem. Jesus agora juntando novamente o seu povo. Não somente isso, ele também conta uma história de um grande banquete, tanto em Mateus quanto em Lucas. A gente vai encontrar essa história de um grande banquete, Lucas capítulo 14, Mateus 22, de que um homem prepara um grande banquete, chama as pessoas mais importantes da cidade, e aí um fala: olha, eu comprei uns bois, eu não posso, eu tenho que ir lá. Não, eu comprei um terreno, eu não posso, desculpa. Não, eu tenho que comprar isso com a minha família, eu não posso. Então aquele homem fica muito chateado e fala: agora chama todo mundo, chama os pobres, chama mendigos, chama todo mundo, porque vocês vão se assentar aqui. E a história de Jesus reunindo novamente esse povo disperso, e ele começa a restauração do reino, daquela ideia inicial que nós temos do contexto de adoração, porque o próprio Jesus, quando começa a realizar os milagres, curar gente, quando ele opera a salvação, mas também fazendo com que as pessoas voltem a andar, voltem a enxergar, curando e restaurando aquele plano, para entender quando ele diz: é chegado o reino de Deus, arrependam-se, porque agora eu estou aqui. Sabe toda aquela história de reunir um povo, de um povo ser separado para adoração, para louvor a Deus? Eu, Jesus, agora inaugurei essa época, inaugurei essa nova era do reino de Deus sendo restaurado e o povo ajuntado de novo para cumprir o seu propósito. Então, diante disso, a gente chega aqui nesse texto de Lucas, capítulo 2, que mostra o início dessa história sendo cumprida em Jesus Cristo. E eu quero que a gente possa observar aqui também como que Lucas usa tanto Gênesis quanto Isaías nas suas palavras, porque ele entendia muito bem, e o objetivo de Lucas aqui é mostrar exatamente esse aspecto da salvação, o aspecto redentivo de Jesus Cristo, mostrando: sabe quem é esse Jesus Cristo? Ele não é só um revolucionário, não. Ele é o cumprimento da promessa de Deus. Ele veio trazer salvação, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. E ele então começa a escrever e fala: eu vou mostrar para vocês alguns relatos a respeito desse Jesus Cristo que veio para trazer salvação, libertação das amarras do inferno, libertação da morte eterna, aquele povo que não conseguiu cumprir. Eu vou mostrar para vocês aqui agora que esse Jesus, ele é o cumprimento de todas essas coisas. Então, a gente faz alguns paralelos aqui, não precisa abrir, porque a gente não tem tempo de debruçar nisso aqui, mas Lucas capítulo 1, versículos 30 a 32, remetem a Gênesis 12, a promessa que nós temos lá para Abraão. Gênesis 11, 30 tem a ver com Lucas capítulo 1, versículo 7, Gênesis 12, 7, Lucas 1, 55 sendo relatado, e a gente tem algumas passagens muito paralelas, por exemplo, Gênesis 14, 1 com Lucas capítulo 1, versículo 5. E que o que isso representa para nós é que Lucas está cheio dessas promessas, cheio dessas histórias do Antigo Testamento. Falou: eu estou lembrando que na minha mente, de que um dia Deus falou: vocês são meu povo, vocês vão me adorar, eu sou o Deus verdadeiro, mas o povo falhou, e agora eu vou mostrar para vocês que esse Jesus é o cumprimento de tudo isso. E aqui a gente tem 3 cânticos seguidos. Ele começa, se você voltar um pouquinho a sua Bíblia no capítulo 1, versículo 46, é o cântico de Maria, conhecido também no latim como Magnificat, que é o cântico de Maria. Logo em seguida, o versículo 67, nós temos o cântico de Zacarias, conhecido como Benedictus. Um pouco mais para frente aqui, é só uma frase, nós temos o Glória Excelsius. E agora nós chegamos no último desses cânticos, relatando não só o nascimento, mas agora a infância de Jesus, que é conhecido como Nunc Dimittis, que tem a ver com exatamente as primeiras palavras que Simeão diz lá: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, versículo 29, agora despede. Exatamente essas palavras, mas eu quero mostrar para vocês o contexto dessa história, tanto que ela é bela, o tanto que ela é rica e profunda, porque olha só o que estava acontecendo quando Simeão encontra com Jesus e antes de tomá-lo nos seus braços. Vai lá para o versículo 21 do capítulo 2. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. O anjo havia aparecido e falou: vai dar o nome de Jesus, tem um propósito para isso, está sendo cumprido. Passados os dias da
purificação deles segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. E tem mais uma coisa: e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Perceba o que está acontecendo aqui. Jesus Cristo circuncidado ao 8º dia. E os pais de Jesus, como judeus piedosos, eles cumpriam a lei, cumpriam as cerimônias que já estavam escritas lá em Levítico capítulo 12, em Êxodo também capítulo 13 para frente, todos os ritos cerimoniais em que o povo de Deus haveria de cumprir, mostrando que eles eram povo de Deus. Agora, quando a gente pega esse símbolo da circuncisão, o que representava essa circuncisão? Era simplesmente a ideia de purificação e derramamento de sangue. Aquilo que lá na frente seria simbolizado pelo batismo. Derramamento de sangue e purificação. Sabe por que nós temos a água? Símbolo da purificação por meio do sangue derramado de Jesus Cristo. Agora percebe a cena aqui. Os pais de Jesus segurando o menino para ser circuncidado. Purificação, derramamento de sangue. O que aconteceria com Jesus naquela cruz? Derramamento de sangue para purificação. Depois eles cumprem a lei, levando Jesus para ser apresentado e consagrado ao Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado ao Senhor. Eles consagrando quem ao Senhor? Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, sendo consagrado ao Senhor. E por fim, eles deveriam oferecer um sacrifício, que na lei está lá, um par de rolas e 2 pombinhos. Quem não tinha dinheiro e condição para levar um cordeiro, quem era pobre, levava aqui um par de rolinhas e 2 pombinhos. Para que isso? Sacrifício, derramamento de sangue, para perdão de pecados e consagração ao Senhor. Quem que eles estavam segurando nas mãos diante desse sacrifício? O cordeiro perfeito do Senhor, que haveria de ser sacrificado, não somente por todos aqueles que são eleitos do Senhor, mas pelos seus próprios pais. Você consegue imaginar essa cena? De Jesus cumprindo toda a lei nesse momento, oferecendo sacrifício, sendo consagrado ao Senhor, sendo circuncidado ao 8º dia, cumprindo toda a lei, porque Jesus é o cumprimento de toda a lei, cumprimento perfeito, sacrifício perfeito. Isso aqui parece, eu lembro quem falava isso, a Tia Nelly, né, que já foi membro aqui da igreja, deu aula aqui há muitos anos, falava o senso de humor de Deus. Isso aqui parece uma ironia, Deus falando assim: gente, olha só meu filho, vocês vão cumprir toda a lei, e olha só quem está no braço de vocês, é o Salvador, é o meu filho sendo dado. Ele se humilhou. Quando a gente vai para Filipenses, ele fala, se humilhou a ponto de morrer numa cruz, morte humilhante. Ele se fez homem por vocês. Sabe quem é esse que está nas suas mãos? É exatamente a figura e o cumprimento de todo esse sacrifício, de todo esse ritual que vocês têm. Então, movido pelo Espírito, é interessante que a 6ª pessoa aqui que é movida pelo Espírito antes do derramar de Pentecostes, o Espírito Santo atuando na igreja, e ele, movido pelo Espírito, vai para o templo, porque os pais estavam consagrando Jesus ali no templo naquele momento. Então ele olha, e esse texto nos fala um pouquinho a respeito de Simeão. Quem ele era? Homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. A gente vê que essa consolação aqui, tanto preconizada e dita para nós em Isaías 57, o versículo 18, fala sobre isso. Isaías 25:9 também fala sobre isso, que naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperamos, e Ele nos salvará. Esse é o Senhor a quem aguardamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. De alguma forma o Espírito Santo revelou para Simeão de que ele não morreria antes de ver a consolação ou a salvação de Israel. Então, ele, revelado diante dele, versículo 26, ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Versículo 27, mais uma vez, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando seus pais o trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenara, Simeão, agora olha só esse relato, Simeão
o tomou nos braços e o louvou, dizendo. Essa história de tomar nos braços é uma palavra muito parecida com o que ele diz antes no versículo 25, de que ele esperava a consolação. Se a gente fosse mais literal na tradução aqui, ele esperava receber a consolação, ele esperava tomar nos seus braços a consolação. Essa é a palavra, exatamente, ou quase exatamente a mesma palavra. Ele esperava tomar nos braços a salvação e receber a salvação. E aqui no versículo 28, ele recebe nos seus braços Jesus Cristo. Então perceba que diante de falas como essa de que Jesus é um libertário, de que ele simplesmente veio para lutar pelas minorias, tudo bem que ele também veio para lutar não só pelas minorias, mas esse não é o objetivo de Jesus. O objetivo é cumprir aquilo que Deus disse, ele é a salvação do seu povo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui então, versículo 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Esse agora, ele não está aqui simplesmente à toa, assim, fala, agora, Senhor. Isso aqui é importante, porque ele fala, agora, eu sei que chegou o tempo. E Jesus, como eu disse para vocês antes, ele vai afirmar, o reino de Deus chegou. Ele veio justamente para instaurar, para restaurar esse reino de Deus sobre a terra. É por isso que ele está falando, agora, Senhor, que os meus olhos viram, pode me despedir em paz. E a ideia de despedir aqui é de libertar alguém, é um escravo alforriado. Ele fala, agora o Senhor pode me libertar, eu estava preso nessa história aqui, agora pode me libertar, pode me despedir em paz. Por quê? Os meus olhos viram a tua salvação. E quando ele fala de salvação, ele não usa o termo comum aqui para salvação em todo o Novo Testamento. Ele usa uma outra palavra que significa aquilo que pertence ou pertencente à salvação. E a ideia que nós temos aqui é de que Simeão olha, toma Jesus nos braços e não fala, eu estou vendo a sua salvação. Ele está falando, eu estou vendo todo o cumprimento, tudo aquilo que pertence à salvação do povo, tudo aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento, começou em Gênesis e vem percorrendo toda a Bíblia. Agora eu estou vendo nos meus braços, eu posso morrer em paz, porque está sendo cumprido. E é interessante quando ele diz aqui, termina, a qual preparaste diante de todos os povos. Lembra daquela história do Antigo Testamento, que o povo de Deus deveria ser luz para as nações? Falando em Gênesis, ele vai falar em Isaías, fala muito sobre isso, o povo de Deus sendo luz para as nações, levando essa luz do mundo, luz diante das trevas que o povo passava, agora Deus sendo revelado, sendo exaltado, sendo adorado diante de todas as nações. Agora ele fala, agora meus olhos viram a salvação diante de todas as nações, ou qual preparaste diante de todos os povos. E termina então esse trecho dizendo, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lembra do texto que nós lemos aqui no início da liturgia? O que Jesus disse que ele era? Luz do mundo. Luz do mundo. Ele sabia quem ele era. Luz diante das trevas, em que aquele povo do Antigo Testamento não conseguiu cumprir, agora tudo sendo cumprido. E ele fala luz para a revelação aos gentios, porque agora essa história se expande não só para o povo de Israel, não só para aquele povo fechado, mas agora essa história começa a se espalhar em Cristo, agora juntando. Quando ele fala, eu sou o bom pastor, ele diz, eu tenho ovelhas em outros apriscos, e eu vou chamá-las. E aí Paulo sendo chamado apóstolo dos gentios, porque agora ele não está chamando só judeus, mas ele reunindo o seu povo espalhado, escolhido por toda a terra, e luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Agora ele termina essa parte aqui, fazendo uma profecia final para os seus pais. Versículo 33, estavam o pai e a mãe do menino admirados do que se dizia. Simeão os abençoou e disse Maria, a mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Muitos daqueles que confiavam nos seus próprios méritos, que cumpriam a lei, e nem era a lei que Deus dava, era simplesmente leis cerimoniais. Ele está falando que Jesus Cristo foi levantado aqui para que esses caiam, para que eles entendam que a salvação não está em méritos, não está em obras, não está em leis, não está em cumprimento de nada,
mas é nele. E por fim, ele diz que isso não se cumpriria sem dor. Porque o versículo 35 diz: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Essa espada traspassando a alma, isso pode simplesmente indicar a alma de Maria, porque ela veria o seu filho pregado na cruz, ou o próprio Jesus, que teria que passar pela morte, humilhação, diante de quem ele era, o Deus. Mas ele fala, isso foi necessária essa dor, para que hoje eu e você estivéssemos aqui hoje, adorando a esse Deus, cumprindo o plano perfeito do Senhor. Esse é Jesus Cristo, Filho de Deus, Cordeiro perfeito. Ele não é simplesmente um libertário, um revolucionário social. Ele é o Salvador das nossas almas. Veio para nos libertar do império das trevas. Se você está aqui hoje e tinha esse pensamento que Jesus era só mais um cara legal, um cara com pensamentos bacanas, foi um homem bom nessa terra, o convite é para que você se renda ao Senhor e Salvador da sua alma. Renda-se a Ele, porque essa esperança nós só temos em Jesus Cristo, Senhor, Salvador, Filho do Deus vivo, assentado à destra de Deus Pai, reinando e que vai voltar para nos buscar. E se essa já é a sua esperança, se a sua expectativa é que Jesus vai voltar, viva para Ele. Não viva como se Jesus fosse só um amiguinho seu. Viva como Ele se fosse, ou Ele é, o seu Rei, o cumprimento de toda a palavra de Deus. E para nos ajudar a isso, para nos ajudar a sempre ter isso em mente, isso em foco, Ele instituiu algo precioso para nós, que é a mesa do Senhor. E Ele disse isso, vocês vão fazer isso não só em memória de mim, mas até que eu volte. Até que eu volte, vocês vão anunciar a minha morte, vocês vão anunciar quem eu sou, esse Jesus, o Filho de Deus. E nós participamos dessa mesa porque cremos que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas almas. Se você crê nisso, você já confessou isso publicamente, você é convidado a participar dessa mesa, porque através dela nós somos fortalecidos nessa caminhada diária, para não perder o nosso foco de quem Ele é, para não ficar percorrendo esses ventos de doutrinas que ignoram e tentam menosprezar e diminuir quem é o nosso Salvador. E assim nós somos fortalecidos, alimentados espiritualmente, para que possamos viver nessa jornada até que Ele volte.